Olá, está no ar o Conexão Unifeso e no programa de hoje vamos saber mais sobre os perfis dos profissionais na área da farmácia e também da contabilidade. É um minutinho só, não saia daí. Estamos de volta com Conexão Unifeso, o programa que leva a nossa instituição até você. E no programa de hoje estamos com a professora Kelly Parrini, que é professora do curso de Medicina e também dos cursos de graduação em Ciências Biológicas e Farmácia do Unifeso, e também com a formanda em Farmácia, Maria Elisa Pinheiro. Sejam muito bem-vindas, professora Kelly, Maria Elisa. Obrigada. É um prazer estar aqui. Então, gente, eu queria que a gente começasse um pouquinho para vocês contarem, né? Vocês apresentaram recentemente no 2º Congresso Acadêmico do Unifeso, o 2º Confeso, um trabalho muito interessante que falou sobre a implementação da atenção farmacêutica e da farmacoterapia em Teresópolis, principalmente nos abrigos, nos asilos, nas casas de repouso. Eu queria que vocês contassem como que foi a ideia dessa pesquisa, né? Quais foram esses objetivos? Fala um pouquinho desse trabalho. Bom, esse trabalho é um trabalho que é desenvolvido pela Faculdade de Farmácia, né? Nós temos um projeto de extensão, que é o PIEX, que tem um incentivo da instituição, do Unifeso, e a intenção de fazer essa pesquisa com idosos é em função do envelhecimento da população, mesmo de uma forma em geral. Então, nós temos uma estimativa que em 2030, né, mais de 13% da população será de indivíduos acima de 60 anos. E com esse aumento da idade, você também vai acumulando, vai aumentando as comorbidades. Então, é importante, né, se tratar essa faixa etária, principalmente com a atenção farmacêutica, porque são indivíduos que têm maior dificuldade, né, do acesso ao medicamento, de entender aquela farmacoterapia, a posologia dos medicamentos. Então, eles têm várias possibilidades de patologias diferentes com medicamentos diferentes. Então, entender o medicamento é importante. No nosso caso específico para os asilos, né, são pessoas que estão internadas nessas instituições. Então, essas prescrições são feitas pelos médicos. Normalmente, nesses abrigos, tem o médico que vai lá semanalmente e, se houver necessidade de alguma alteração, eles assim o fazem. E esses medicamentos, eles são adquiridos, né, pela instituição ou pelo próprio familiar. Então, o familiar pode levar os medicamentos a esses locais, ou se o familiar não tiver condição, a própria instituição ou pega de doação ou ela vai se mobilizar para tentar conseguir esse medicamento. E aí, como esses indivíduos eles estão, né, internados, essas medicações elas são feitas normalmente por esse auxiliar por esse enfermeiro ou auxiliar, né, técnico de enfermagem. A pessoa não se preocupa de ter que tomar um remédio porque tem sempre alguém ali cuidando para dar. Então, né? no caso, eles têm sempre a medicação separada, né, de acordo com a posologia, né, de manhã, de tarde, de noite. Então, para esses indivíduos, é até mais fácil do que na população em geral, que ele, por si só, vai ter que fazer, né, a gerência desses medicamentos. E no nosso trabalho, então, tem a função, né, de primeiro inserir os alunos nesse contexto de população idosa, que é uma coisa que muitas vezes, né, eles não têm acesso anteriormente e normalmente são alunos já que estão prestes a se formar. Então, tanto a Maria Elisa quanto o outro aluno que faz parte do projeto, que é o Tiago Bocardi, né, eles são alunos que estão no 5º ano da farmácia. E tem essa possibilidade, então. Então, nós vamos a esses locais, temos acessos aos prontuários desses indivíduos e lá nós pegamos as informações que são relevantes, né? Então, a idade, sexo, quais são as patologias pré-existentes e quais são as medicações. E aí, o nosso objetivo é ver, de fato, né, quais são as medicações e como que essas medicações elas podem estar, de alguma forma, interagindo. Então, nós temos um auxílio ao próprio indivíduo que faz uso direto do medicamento e também aquelas pessoas que lidam diretamente com o medicamento, que não é o farmacêutico no caso.
Agora, além dessa questão do atendimento aos idosos especificamente, vocês também têm, o curso de farmácia também traz esse trabalho para outras faixas etárias, né? Nessa questão de orientação, de palestras. Queria que vocês contassem um pouquinho para a gente como que funciona como funcionam essas ações. Então, essas ações são feitas normalmente para o público jovem, pensando no ensino médio normalmente, né, nos alunos na faixa de 15 anos em diante. E nós levamos temas que nós vemos que hoje em dia são muito relevantes, né, para a nossa sociedade, porque a grande questão que a gente nota até hoje é que a falta de informação é que ainda está presente no dia a dia dos alunos, dos jovens. Nós temos muitas informações incorretas, né, que não são coerentes com a realidade, com relação aos nossos medicamentos. E nessas palestras nós levamos temas como o uso da pílula do dia seguinte, com relação às drogas, bebidas alcoólicas. Nós tentamos trazer a nossa rotina social para essa parte escolar, né, para o âmbito escolar, trazendo informações que a pessoa possa sair da nossa palestra e colocar em prática. Nós vimos que a curiosidade dos jovens é ainda muito grande e que, infelizmente, eles acabam tendo dificuldade de se expor, de se relacionar com a família, se abrindo e conversando sobre medicamentos, em especial medicamentos com relação ao sexo em si. Então, nós vemos que a pílula do dia seguinte até hoje é um assunto tabu, é um assunto muito importante a ser discutido e que, ao ser levado para uma palestra, conversando com os jovens da mesma linguagem, né, da mesma forma, porque a gente faz essa adaptação do meio acadêmico para a situação onde nós estamos, que são nas salas de aula, nós vemos que não só as meninas que fazem o uso, né, a ingestão da pílula no comprimido, como até mesmo os rapazes, ficam interessados em saber como que isso funciona na prática, qual que é o objetivo daquele medicamento. E infelizmente o que nós notamos... qual o impacto também no corpo da pessoa, então, né? assim, o que nós pensamos, a proposta inicial é de fato de levar, né, alunos que têm uma proximidade com a faixa etária deles. Então, se fosse eu como professora fazer essa abordagem com os alunos, é uma coisa mais distante. Quando nós levamos alunos que têm, né, uma faixa etária muito próxima deles, eles ficam mais à vontade. Então, o que a Maria Elisa estava falando, né, ainda de muita desinformação, então, em específico sobre a pílula do dia seguinte, que foi uma palestra que nós fizemos em várias escolas, nós vemos que está sendo um método utilizado, né, sempre. E ele não é um método que deve ser usado como método contraceptivo, ele é um método de emergência. Então, se houver a necessidade, ele vai ser usado. E o que a população jovem, as meninas, né, estão utilizando, se elas têm, né, um contato sexual, elas fazem uso desse medicamento. E ele tem uma concentração de hormônio muito maior do que a pílula normal, né, utilizada por via oral. Então, é um erro a medicação como ela está sendo usada. E aí é interessante você ver que eles, não só as meninas, né, como a Maria Elisa estava falando, mas também os meninos, eles têm muita curiosidade. Então, depois sempre da apresentação, né, Maria Elisa é sempre cercada de muitas perguntas, né, de dúvidas que eles ficam tirando. É exatamente isso. E é interessante porque nós vemos que hoje em dia essa questão da diferença dos sexos, né, daquela rivalidade, do machismo, tem caído. E hoje em dia os meninos se preocupam com as suas parceiras, sejam elas namoradas ou se até mesmo rótulo a relação deles. E a falta de informação é o que sempre choca a gente. Infelizmente, nós vemos que o uso incorreto, o uso abusivo da pílula, em especial do dia seguinte, é uma coisa que acontece regularmente. Então, a gente tenta deixar sempre bem claro que, como a professora acabou de dizer, é um método de emergência, é um caso em específico, algo pontual. Não pode se tornar rotina como a gente, infelizmente, tem visto ultimamente. Uma outra grande questão que nós também sempre levantamos, numa nova temática, né, é a questão do uso de drogas. O que nós levamos para as salas, para os jovens também, com o objetivo de informar? Que tudo que você faz de diferente com o seu organismo, você vai ter uma resposta. O seu corpo está o tempo todo tentando se equilibrar. Então, se você utiliza bebidas alcoólicas, cigarros, ou seja o que for, você vai estar desequilibrando o seu organismo. Então, a gente leva esse tipo de informação. A gente mostra, por exemplo, como que é um pulmão sadio de uma pessoa que não é fumante. Nós também levamos uma ilustração, né,
que mostra um pulmão que hoje em dia está debilitado. A nossa ideia é mostrar para o indivíduo algo que some para a sua vida, que ele possa depois fazer suas escolhas com coerência. Aí nós não estamos ali para convencer ninguém de nada. O nosso objetivo é passar, como futuros profissionais de saúde, algo que seja útil para que depois, ao fazer a sua escolha de eu vou utilizar isso ou não vou, eu vou estar agredindo meu corpo ou não, e por quê? A grande questão é o grande porquê das coisas, entendeu? Porque aí gerando essa consciência, né, talvez a pessoa tenha aquela decisão anterior de não vou nem começar, né? Exatamente. Porque depois a pessoa que é fumante, por exemplo, parar de fumar é muito mais difícil do que ter consciência e nunca fumar, né? Isso aí. Agora, voltando um pouco nessa questão dos idosos, com relação a esse ponto da interação medicamentosa, porque é muito frequente que os idosos, né, por terem uma série, a questão mesmo da idade e aí algumas possíveis complicações, então a pessoa vai no cardiologista, vai no ortopedista e cada especialista desse, de acordo com o estado da pessoa, vai receitando uma série de medicamentos. E às vezes esses medicamentos podem funcionar, um atrapalha o outro. Como que o ambulatório de atenção farmacêutica do Unifes, o curso de farmácia, consegue atuar nesse caso? Bom, o indivíduo idoso, né, ele de fato, normalmente ele tem um aumento do número de medicações que ele faz uso. Então, o indivíduo ele pode ser diabético hipertenso, né, e ter outras patologias ainda associadas. Então, a dificuldade, muitas vezes, até de chegar ao médico, faz com que esses indivíduos tratem de forma inadequada. Então, a importância de se ter acesso ao médico é extremamente importante, eu diria fundamental. E a atenção farmacêutica, que é feita no ambulatório do Unifes, ele vem exatamente para ajudar nessa questão. Então, o indivíduo que tem várias prescrições diferentes, né, de especialistas diferentes, ele chega no ambulatório, né, de atenção farmacêutica com todas essas prescrições e aí é feita a orientação de como cada um desses medicamentos podem ser realizados de forma, né, a não ter interações, a diminuir os efeitos adversos associados à própria administração. Então, essa atenção farmacêutica, principalmente para os indivíduos idosos, é muito importante. O nicho, né, principal da atenção farmacêutica no ambulatório do Unifes são indivíduos diabéticos e diabéticos com hipertensão. Mas não só esses indivíduos. Então, você pode ter, né, a atenção farmacêutica para outros indivíduos, mas esses são os principais. Então, a própria abordagem normalmente são feitas a esses indivíduos. E a questão, né, dos efeitos adversos muitas vezes está ligado a esses medicamentos. Então, o indivíduo... quando você mistura o medicamento de hipertensão com o de diabetes, aí você pode ter um... Você pode ter, mas às vezes até só o medicamento para hipertensão, ele pode ter efeitos adversos que muitas vezes aquele indivíduo ele não faz essa associação. Então, é muito comum alguns medicamentos para hipertensão provocarem tosse. E aí o indivíduo acha que é porque ele está gripado ou porque ele não melhora nunca. E aquela tosse é proveniente do uso do medicamento para hipertensão. Então, essa informação, né, quanto maior e quanto melhor for o acesso às informações, e no caso que nós estamos falando, aos acessos para o medicamento, é mais importante para essa qualidade de vida, principalmente do indivíduo idoso. Agora, como que as pessoas podem ter acesso a essa informação? Por exemplo, tem que ter um encaminhamento específico, tem que ir no médico, o médico tem que prescrever esse atendimento do ambulatório de atenção farmacêutica. Qualquer pessoa pode ir, independente de ter sido atendida por um médico do Unifes ou não. Como que funciona? Então, você tem, né, os indivíduos que são atendidos no próprio ambulatório pelo médico, e aí você pode, né, ter esse encaminhamento para o ambulatório de atenção farmacêutica. E muitas vezes, quando nós fazemos ações sociais, e aí na Praça Santa Teresa, na Calçada da Fama,
Muitas vezes nós, na população, conseguimos identificar pessoas que estão com uma glicemia muito alta. Então, nós fazemos também o encaminhamento para o ambulatório na atenção farmacêutica. Mas existem muitos indivíduos que já sabendo, né, porque um amigo foi atendido ou o vizinho foi atendido, procura esse serviço. Então, esse serviço ele funciona, né, segunda, quarta, quinta e sexta, no período da manhã, de 8 ao meio-dia. E aí é só chegar, você tem uma triagem, aí faz o agendamento para o atendimento. E ele tem cobertura pela rede pública de saúde ou é particular? Como que funciona essa parte? No ambulatório do Unifeso, esse atendimento é pelo SUS, então é um atendimento completamente gratuito. Mas a pessoa tem que já ter sido encaminhada por um médico anterior do SUS ou ela pode ter um outro médico e ir lá no ambulatório do Unifeso especificamente para essa questão? Ela pode ir direto ao ambulatório do Unifeso para essa questão. Maravilha. E como que para você tem sido, Maria Elisa, essa questão, você está se formando pelo curso de graduação em farmácia do Unifeso, como que tem sido essa trajetória, quer dizer, você como futura farmacêutica, como é que você está vendo esse momento da sua vida, entrada no mercado de trabalho, com essas experiências também de contato com as pessoas, nessa parte de conscientização, como que você percebe essa importância na sua formação? Michele, eu acredito, né, que o mercado hoje seja muito competitivo. Você ter uma bagagem reforçada é sempre algo válido, é bem-vindo. O que acontece? Nesse cenário que a gente tem, ter o contato com o paciente é se preparar para o que vai vir depois do diploma, depois da formação e tudo mais. Eu acho muito válido. Eu acho que a gente cresce como pessoa acima de tudo, não só como profissional. Você é testado na prática com coisas que a teoria nunca vai te contar, não vai te dizer, não vai te passar. Por quê? São vivências pessoais. A gente tem que sempre lembrar que cada paciente é um caso. A gente nunca pode levar um paciente e os demais como um todo. Cada caso é um caso, tanto que as nossas consultas normalmente são demoradas. Nossa primeira consulta é aproximadamente 1 hora. Que é o momento de você olhar para aquele paciente e entender não só os medicamentos que ele toma. Você tem que olhar para o paciente e ver um conjunto. O que é esse conjunto para a gente? Você vê o paciente, os medicamentos que ele toma, você afere a pressão, a glicemia, que são dados palpáveis, né, que você vai ter um valor, você vai mensurar esse valor. E você precisa saber de como está a família desse paciente, como está a questão com relação à alimentação, aos exercícios físicos. Nós temos o trabalho de divulgação dessas campanhas que a professora citou, que a nossa parte é o quê? Prevenir. O que a gente quer dizer com prevenir? A gente leva informação dizendo que bons hábitos como cuidar da alimentação, cuidar com relação aos exercícios, fazer com que isso venha para a sua rotina antes mesmo de você ser um paciente diagnosticado como hipertenso ou diabético, é de suma importância. Eu vejo que no decorrer da faculdade, da graduação, desses 5 anos que vão ser encerrados agora em dezembro, eu cresci muito em relação a período após período, ter um cenário diferente de contato com a população. O meu trabalho, por exemplo, é voltado para a hipertensão arterial nos jovens alunos do curso de farmácia. O meu trabalho é de conclusão de curso. E a partir dali também eu consegui ver um perfil que, até mesmo nós que somos alunos acadêmicos de um curso de saúde, né, de graduação em saúde, nós temos fragilidades, que nós precisamos ligar o nosso botão de alerta para poder nos cuidarmos melhor hoje, enquanto jovens, na faixa dos 20 e poucos anos, para que depois, quando a gente chegar à maioridade, né, na questão de terceira idade, que dizem que é a melhor idade da vida, a gente realmente tem energia para aproveitar. Então, assim, eu acho muito válido. Prevenir é sempre melhor, né? Sim, a grande mensagem em tudo que nós fazemos ultimamente, tanto nas campanhas, até mesmo, quanto no ambulatório, porque dentro do ambulatório nós também fazemos algumas palestras rápidas, passamos algumas divulgações com panfletos. A ideia é essa, vamos primeiro prevenir para depois pensar como que nós vamos tratar e recuperar esse paciente. E aí, nesse contexto, a própria atenção farmacêutica, ela diz isso, né? Então, nós também atuamos na prevenção e na promoção da saúde como um todo. Então, aquele indivíduo é olhado como um todo e não, né, só a glicemia ou só a hipertensão ou só uma outra possível patologia que esteja associada, mas ele é um indivíduo como um todo. Gente, eu quero agradecer muito pela participação de vocês no nosso programa. Parabéns por essa formatura, que seja a primeira de várias etapas de sucesso
profissional na sua vida. Muito e obrigada. professora também, muito obrigada pela sua participação. Obrigada. E daqui a pouco nós vamos voltar, vamos conversar com o professor Valdir Ladeira, que é vice-presidente do Conselho de Contabilidade na área de desenvolvimento profissional e vai conversar conosco a respeito da participação dele num workshop realizado recentemente no Unifes. Não saia daí.